Olá, meus irmãos. É com muita alegria, né, que estamos juntos aqui para poder compartilhar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Eu fiquei muito feliz, né, ao ser convidado para falar, né, para poder também participar da EBV, né, da Escola Bíblica Virtual, trazendo, né, uma mensagem, trazendo uma palavra de Deus. Nós estamos vivendo aí um período um pouco complicado, né, um pouco nebuloso. Os irmãos já sabem disso. É uma situação que, infelizmente, tem afetado a todos nós, né? Seja jovem, adulto, criança, né? E, de certa forma, a gente tem que tentar passar por esse momento com um olhar o mais positivo possível. Parece que, às vezes, é uma brincadeira, né? Falando dessa forma. A gente sabe que o vírus é uma realidade e as pessoas estão sofrendo aí por causa disso, mas a forma que nós vamos passar por esse momento é que vai fazer toda a diferença. Nós, como cristãos, conhecedores da palavra de Deus, nós temos uma vantagem, né? Porque nós temos aí um consolador, né? Nós temos aí um socorro, que é a presença de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Mas muitas pessoas estão desesperadas com a situação, estão aí sem ter aonde se socorrer ou se agarrar, vamos dizer dessa forma. E a gente tem visto aí, acompanhado pelas mídias, né, que o aumento dos suicídios, né, o aumento da violência e doméstica principalmente, porque tem muita gente que ainda não tem Cristo no coração, tem muita gente que vive de acordo com as vontades do mundo, e aí nessas horas de desespero, né, o mundo não tem nada para oferecer, só dor e sofrimento. Então, assim, é um momento que nós temos que estarmos juntos em oração, buscando realmente a Deus, pedindo a Deus que nos abençoe, nos dê sabedoria, nos conforte, e que nós também possamos, através desse momento, influenciar pessoas de acordo com a vontade de Deus, influenciar pessoas a virem para a presença do Senhor, né? E essa é uma realidade, nós temos que encarar dessa forma. Bom, irmãos, uma situação que tem incomodado muito meu coração nos últimos dias, e analisando esse momento que nós estamos passando, analisando, né, o que a gente vê na palavra de Deus, eu tenho pensado muito na questão da forma que nós olhamos cada situação que a gente vive, a forma que o olhar, né, para uma determinada situação, ele vai fazer totalmente a diferença, né, para que você seja vitorioso ou para que você seja derrotado naquela determinada situação. Existe aí uma expressão popular, né, que as pessoas sempre falam, né? Você enxerga o copo meio cheio ou você enxerga o copo meio vazio, né? Numa visão mais otimista, você enxerga o copo meio cheio. Numa visão pessimista, você enxerga o copo meio vazio, né? Então, assim, existe aí esse papo entre as pessoas, né? Se a gente for pensar no âmbito cristão, né, no âmbito da Bíblia, da Palavra de Deus, a gente também vai se deparar com várias situações, com vários momentos em que a forma que foi enxergada aquela situação, que foi vista aquela situação pelo personagem, ela teve o sucesso ou ela teve derrota, né? Se a gente for lembrar, por exemplo, da situação de Davi, quando ele enfrentou, né, o gigante Golias, eu tenho certeza que se Davi tivesse olhado para o gigante, ele teria desistido. Mas Davi não olhou para o gigante, Davi olhou para Deus, Davi olhou para Jesus, Davi olhou para o Senhor. Então o gigante era um problema, Deus era a solução, o Senhor era a solução. Então Davi, ao invés de olhar para o gigante, ele olhou para o Senhor. E aí a gente sabe, a gente conhece a história, sabe que Davi foi vitorioso. Num outro momento, Davi viveu uma situação adversa, né? Que foi o momento, por exemplo, que ele olhou, né, para a serva lá, para a esposa, né, do seu servo, e cobiçou ela, desejou ela, e meio que armou um plano ali para que o marido fosse morto e ele tomasse a esposa do marido, né? Então, de certa forma, nós conhecemos também a história, sabemos que ele sofreu algumas consequências
por causa desse olhar equivocado que ele teve em relação à esposa do seu servo. Outras situações que a gente pode pensar, Pedro, por exemplo, quando estava caminhando sobre o mar, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava caminhando sobre o mar. A partir do momento que ele desviou o olhar, que ele começou a olhar para a tempestade, que ele começou a olhar para as adversidades, para os problemas, Pedro começou a afundar. Então, assim, Daniel, por exemplo, quando foi jogado na cova dos leões, vamos pensar, se Daniel tivesse olhado para os leões, como que seria, né? Qual que seria o desfecho dessa história? Com certeza não seria o que a gente conhece, mas Daniel olhou para Deus, Daniel olhou para o Senhor. Então, assim, eu tenho pensado muito nesse tema durante esses dias. Para onde que nós estamos olhando nesse momento que nós estamos passando por essa dificuldade de pandemia? Onde estão os nossos olhos? Será que nós estamos olhando para Cristo? Será que nós estamos olhando para a palavra de Deus? Ou nós simplesmente estamos olhando para os nossos problemas, para as nossas dificuldades? Ou até mesmo para nós mesmos, para tentar resolver, né, para tentar acertar com as nossas próprias forças? Será que nós temos desviado o nosso olhar? Então fica aí uma pergunta para que a gente possa estar meditando nisso. E pensando nessas histórias bíblicas, né, pensando nessas situações de ponto de vista, de como que você olha uma situação que você está vivendo, eu me lembrei da história de Jó. Uma história que todos nós conhecemos, uma história muito conhecida, né, desde os pequeninos até os mais velhos. É uma história que nós contamos, né, para as crianças na classe, para EBD. É uma história que vários pastores, vários pregadores já falaram sobre a história de Jó. Então, assim, é uma história muito conhecida. Mas eu fico pensando, analisando, né, comparando essa situação de Jó, de tudo que Jó viveu, com a situação que nós estamos vivendo agora, e também com essa temática, né, de você olhar com os olhos diferentes. Eu fico vendo o quanto Jó foi um servo abençoado. Abençoado no sentido de ter uma visão da palavra de Deus, ter uma visão de olhar para o Senhor, independente do que ele estivesse passando. Então, irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos alguns versículos aqui, rapidamente. A minha intenção não é fazer um sermão, até porque eu não tenho condições teológicas para isso, né? Eu estou evoluindo, né? Estou crescendo aí e pretendo, se Deus me abençoar, me aprofundar um pouco mais nessas situações aí teológicas da Bíblia, porque eu leio um texto e eu vejo que o texto ele tem muito mais a ser explorado. E eu entendo que a teologia ela ajuda nessa exploração, né? Nessa forma melhor de ler, interpretar e poder transmitir esse texto com mais propriedade. Mas, dentro das minhas limitações, vamos pedir a misericórdia a Deus, vamos orar nesta hora e pedir que Deus possa estar colocando a palavra dele, né, no meu coração, no coração dos irmãos, dos jovens, para que a gente possa estar aprendendo, para que a gente possa estar meditando na palavra de Deus nesta hora. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por estar diante da Tua presença. Te agradeço pelas Tuas bênçãos, pelas Tuas misericórdias. E neste momento, Pai, eu te entrego a Tua palavra nas Tuas mãos. Peço, Senhor, que o Senhor esteja me abençoando, colocando a Tua vontade, Senhor, nas minhas palavras, Senhor, e que os irmãos possam ser abençoados ouvindo a Tua palavra. Ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado pelo Teu sustento. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, então, o primeiro trecho que eu queria compartilhar com os irmãos está lá em Jó, capítulo 1, versículo de 1 até o versículo 5. Nós vamos ler alguns trechos, né, e vamos conversando, né, a respeito desses trechos. Então, o primeiro pedacinho do texto que eu queria compartilhar com os irmãos é esse, Jó, capítulo 1, versículo de 1 a 5. Eu vou ler aqui, os irmãos podem acompanhar aí. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas
e tinha também grande número de servos. Este homem era maior do que todos do Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs para que comessem e bebessem com eles. Terminados os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pensando: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então, irmãos, esses primeiros versículos, do livro de Jó, eles falam um pouquinho de quem era Jó, como que Jó vivia, como que era a vida dele em família, como que era a pessoa de Jó. O engraçado, o interessante, melhor dizendo, que o primeiro versículo fala que Jó era um homem íntegro e reto. Se a gente for procurar no dicionário, eu estava dando uma olhada, são palavras na verdade, são palavras que basicamente têm o mesmo significado, íntegro e reto. Se você for pensar numa pessoa íntegra, ela é reta. Se você for pensar numa pessoa reta, ela é íntegra, no sentido assim do comportamento, no sentido da postura, dos compromissos. Então a palavra acaba tendo o mesmo significado, mas o versículo ele coloca as duas palavras, e quando eu leio isso, eu vejo assim: poxa, esse cara aqui, esse servo, ele é muito reto, ele é muito íntegro. Então assim, eu vejo como uma forma de fortalecer essa informação de Jó. E uma outra coisa muito interessante: ele temia o Senhor e se desviava do mal. Jó, se a gente continuar lendo aqui, como nós lemos, Jó era um fazendeiro, Jó tinha terras, Jó tinha servos, tinha gado, tinha ovelha, Então assim, Jó tinha uma situação financeira, eu imagino, se nós pudéssemos transportar Jó daquele período e colocar ele nos dias de hoje, Jó seria um fazendeiro. Jó teria uma situação estável, Jó teria vários empregados, várias pessoas que cuidavam ali dos seus animais, da sua fazenda. Então eu entendo que Jó era uma pessoa bem sucedida financeiramente falando. Ele tinha uma certa posse, uma certa aquisição financeira. E eu também entendo que a família de Jó era uma família unida. Porque, pensa bem, você tem 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E esses filhos sempre se reunindo, uns nas casas dos outros, fazendo festas, fazendo banquetes, se reunindo ali, reunindo os irmãos. Isso mostra pra gente, eu vejo dessa forma, mostra pra gente uma família unida, os irmãos unidos ali, se confraternizando, tendo a preocupação de chamar também as suas irmãs. E uma coisa muito interessante, irmãos, é que a Bíblia fala que no final de todos aqueles banquetes, Jó tinha a preocupação de pedir perdão a Deus por aquilo que aqueles filhos pudessem ter cometido. Jó, ele não tinha nem a certeza se eles tinham cometido algum pecado, mas só de imaginar que naquele momento ali de euforia, de festa, eles pudessem ter cometido algum pecado contra Deus, mesmo no seu coração, eles tivessem blasfemado contra Deus, ele se preocupava em oferecer holocausto a Deus para pedir perdão por esses possíveis pecados que os filhos possam ter cometido, naquela situação de banquete, naquela situação de festa. Então isso aí mostra mais ainda como que era o temor de Jó em relação ao Senhor. Como que era o relacionamento de Jó com Deus. Então assim, isso mostra pra gente, só para a gente poder entender um pouquinho de como que era realmente essa vida que ele tinha, essa vida que ele vivia. Uma vida bem sucedida, uma vida de bens materiais em grande quantidade, e uma vida assim de uma família unida, e um servo temente ao Senhor, reto, íntegro, honesto, de palavra, e temente ao Senhor, que se desviava do mal, que fugia de tudo aquilo que porventura
desagradasse a Deus, desagradasse ao Senhor. Uma outra coisa que me faz chamar atenção, ou que me chama atenção também, é o fato de, apesar de ter toda essa riqueza, né, de toda essa vida financeira, né, com bastante fartura, com servos, com gado, com tudo que é do bom e do melhor, vamos dizer assim, Jó, ele era temente ao Senhor. Então, os olhos de Jó não estavam na riqueza que ele tinha, nos bens que ele tinha. Os olhos de Jó estavam no Senhor. Eu tenho certeza, irmãos, que se os olhos de Jó estivessem na riqueza que ele tinha, nos bens que ele tinha, a partir do momento, né, que acontecesse tudo que aconteceu, a gente sabe que vai acontecer ao decorrer da história, que ele vai perder tudo que ele tinha. Basicamente, ele só não vai perder sua vida. A gente sabe que se os olhos dele estivessem voltados para os seus bens materiais, Jó teria blasfemado contra Deus. Jó teria abandonado a Deus. Mas nós sabemos que não foi esse o desfecho da história de Jó. Então, o que eu queria reforçar com os irmãos nesses primeiros versículos era que Jó tinha uma família próspera, Jó tinha uma família, tinha uma condição financeira muito boa, tinha uma família muito unida, e em nenhum momento ele se desviou do Senhor, em nenhum momento ele tirou os seus olhos do Senhor. Esse é o contexto que eu consigo entender, que eu consigo enxergar nesses primeiros versículos. Eu não vou me ousar aqui a falar sobre os números, né? 7, né? Número 3, número ligados aí à perfeição, né? Então assim, é uma coisa muito mais teológica. A gente vê aí ao longo da Bíblia o número 7 sendo falado várias vezes, né? E o número 3 também sendo falado várias vezes, trazendo mensagens positivas em relação a esses números, mensagens de esperança, mensagens de conforto, mensagens de plenitude ligadas a esses números. Então eu não vou entrar nesse mérito porque eu vou acabar me confundindo aqui, não é essa a ideia, tá ok? Eu prometo que numa próxima oportunidade eu vou me aprofundar um pouco mais. Mas o que eu queria que os irmãos meditassem nesses primeiros versículos é exatamente isso. Hoje, nos dias de hoje, nós temos muitas pessoas com muitas riquezas e que a cada riqueza, a cada conquista, quanto maior a riqueza, mais essas pessoas olham somente para a riqueza. A gente tem muitos exemplos hoje em que o dinheiro ele tem afundado as pessoas. Ele tem destruído as pessoas, ele tem corrompido as pessoas. As riquezas, elas têm, de uma maneira assim, bem forte, destruído algumas pessoas. Destruído famílias, por briga, por discussão, por brigas de posse, brigas de herança. Então, a riqueza, de certa forma, ela tem destruído muitas pessoas. Mas um outro ensinamento que Jó nos dá é que você pode ter bens materiais, sim. Você pode ter uma vida material aos olhos assim de bens, de riqueza. Você pode sim ter uma vida material boa, financeiramente falando. Mas, ao mesmo tempo, você não fixar os seus olhos nesses bens materiais. O problema não é ter dinheiro, o problema é colocar o seu coração no dinheiro. O problema é você olhar somente para as suas riquezas e esquecer do Senhor. Esquecer de olhar para o Senhor. Esse é o exemplo, esse é o ensinamento que Jó nos dá também, né? Ele tinha uma riqueza, ele tinha ali toda uma propriedade, todo um status. Eu acredito que Jó, né, devia ser muito respeitado, né, pelos seus vizinhos, pelas pessoas que viviam ali ao seu redor, primeiro por ser uma pessoa íntegra, honesta, né, ser temente ao Senhor, e também por uma condição financeira, né, ter uma pessoa assim bem sucedida financeiramente falando. E mesmo assim, Jó não tirou os seus olhos do Senhor. Então assim, os primeiros versículos eles
falam, né, trazem esses ensinamentos para a gente. Depois, irmãos, mais adiante, a partir do versículo 13 até o versículo 22, nós vamos ver como que as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas na vida de Jó. Num dado momento, Satanás ele se pôs, né, diante do Senhor e disse: olha, o teu servo ele te serve assim porque ele tem tudo do bom e do melhor, ele tem servos, ele tem dinheiro, ele tem fazenda, ele tem filhos e tal. Então é muito fácil servir a Deus desse jeito. Então assim, eu duvido, né, eu fico imaginando dessa forma, eu duvido que se ele perder essas coisas, ele vai continuar servindo ao Senhor. Então a partir do versículo 13, a gente começa a ver o seguinte. Eu vou ler aqui, queria que os irmãos acompanhassem. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Aos servos mataram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer a notícia. Estando este ainda falando, veio outro. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para te trazer a notícia. Estando ainda este falando, veio outro e disse: dividindo-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram. Aos servos mataram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Estando ainda este falando, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho, quando de repente sobreveio um grande vento da banda do deserto, deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para te trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e lançou-se em terra. Adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Irmãos, esse texto chega a ser assustador, porque imagine uma situação dessa, meus irmãos. Imagine você que tem família, que tem filhos, como eu, né? Tenho minha esposa, tenho os meus filhos. O quanto você ama os seus filhos, o quanto você ama a sua esposa, ama o seu marido. E em determinada situação, um determinado dia, você recebe a notícia que você perdeu todas essas pessoas, como aconteceu com Jó. E o engraçado e assim, assustador, né? Engraçado não é o termo correto, o assustador da história é que um servo ele não tinha nem acabado de dar a notícia, já chegou um outro servo com uma outra notícia ruim, né? E primeiro os animais, uma notícia de cada vez, e depois os filhos. Então se imagine você, eu, nesse momento, no lugar de Jó, recebendo todas essas notícias ruins, recebendo todas essas notícias desesperadoras. E para fechar, né, fechar a tampa da história, a notícia de que os filhos estavam reunidos, os filhos e as filhas, e aí a casa desabou sobre eles e morreram todos. Tente imaginar o desespero no coração de Jó. Tente imaginar o sofrimento no coração de Jó. Irmãos, com toda sinceridade, Deus sabe o meu coração, Deus sabe a minha vida. Eu não sei qual seria a minha atitude se eu passasse por uma situação dessa. Eu confesso para os irmãos que eu não sei. Isso tem me incomodado muito ultimamente, porque eu tenho pensado muito nisso.
qual seria a minha atitude diante de uma situação dessa? E aí, meus irmãos, a gente traz para a nossa realidade de hoje, vivendo aí essa situação de pandemia, onde pessoas próximos a nós, né, pessoas de repente até da nossa família, estão perdendo as suas vidas, estão perdendo, né, as suas vidas por conta da pandemia. Pessoas estão perdendo emprego, pessoas estão ficando desempregadas, pessoas estão tendo dificuldade para poder ter ali o sustento para a sua família, para os seus filhos, comprar ali o básico, que é um arroz, um feijão, um macarrão. Pessoas têm dificuldade, estão tendo dificuldade, estão passando por esse momento. E aí, como que seria, né, a nossa atitude se nós estivéssemos vivendo isso agora? Eu não sei, meu irmão, como que está a sua vida, jovem, adolescente, eu não sei o que está se passando na sua casa, eu não sei o que Deus tem colocado no seu coração, eu não sei o que você tem vivido, mas eu sei que, tentando me imaginar no lugar de Jó, na situação que Jó viveu, eu sinto uma profunda dor, um profundo sofrimento. Eu fico tentando imaginar, me colocar no lugar dele, e aos olhos humanos, a gente não consegue ver nada de positivo, a gente não consegue ver nada de bom, muito pelo contrário, a gente só consegue ver dor e sofrimento. Tanto que o versículo 20 diz que Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e, lançando-se na terra, adorou. Essa atitude de rasgar o manto, de raspar a cabeça, isso está ligado a profundo sofrimento, a luto, a tristeza, né? As pessoas que faziam isso naquela época estavam mostrando sofrimento, dor, porque pela situação que estavam passando. Então, Jó rasgou o manto, Jó raspou a cabeça e blasfemou? Não, irmãos. Não, meus irmãos. Jó não blasfemou. É esse momento, é nessa hora que nós vemos a diferença de um servo que está olhando para o Senhor e um servo que está olhando para os seus problemas. De um servo que está olhando para o Senhor ou está olhando para o mundo. É nessa hora que Jó toma uma atitude que mostra que realmente ele era um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal. Irmãos, tem que estar muito na presença de Deus para tomar uma atitude dessa. Tem que estar muito debaixo da palavra do Senhor para tomar uma atitude dessa. Para poder olhar diante de todo esse sofrimento, olhar para essa situação com os olhos do Senhor. Irmão, essa é a minha vontade, a nível de aprendizado, a nível de comprometimento, a nível de presença do Senhor na minha vida. Eu quero buscar a presença do Senhor de forma que, se vier sobre mim uma situação semelhante a essa de Jó, eu consiga olhar com os olhos do Senhor. É uma situação difícil, né? É uma situação muito complicada. Mas nós vemos que Jó, ele fez tudo isso. Rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e adorou ao Senhor. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Irmãos, nós não vamos levar nada desse mundo, meus irmãos. Quantas pessoas estão se matando aí por causa de bens materiais? Quantas famílias estão destruídas por causa disso, meu irmão? Quantas brigas entre vizinhos? Quantas brigas entre irmãos por causa de bens materiais, irmãos? Bens materiais que vão ficar por aí, meus irmãos. Nós não vamos conseguir levar nada disso para a nossa sepultura. Nada disso vai com a gente, nada disso. A traça vai consumir tudo isso. O ferrugem vai consumir tudo isso. Já nos diz a palavra de Deus, meus irmãos. Jó não pensou em nada disso. Jó se ajoelhou e falou: Senhor, o Senhor me deu tudo o que eu tinha e o Senhor tomou. Seja feita a sua vontade, meu Senhor.
Então, meus irmãos, poder ter esse tipo de olhar que Jó teve, passando por todas as situações que ele passou, é o desejo do meu coração. Poder olhar realmente a situação com os olhos do Senhor, poder confiar no Senhor, poder acreditar que o Senhor está abençoando, está protegendo, está guardando, e mesmo na hora de um sofrimento, mesmo na hora de uma dificuldade, você saber que o Senhor está no controle de toda aquela situação. É uma situação difícil, realmente, é uma situação que nós não estamos preparados, principalmente quando se trata de perda, né? Quando se trata da perda de um ente querido. É uma situação que nos magoa muito, nos deixa muito triste, mas Deus está no controle de todas as coisas. Então Jó, ele nos ensina que não importa o que você esteja passando, não importa por onde você esteja andando, não importa o vale que você esteja, não importa a tribulação que você esteja passando, você sempre deve olhar para o Senhor. E se você olhar para o Senhor, você vai ter a mesma atitude de Jó. Você não vai blasfemar, você não vai murmurar, você vai engrandecer e vai adorar o nome do Senhor, mesmo com todas as situações adversas. Aos olhos materiais, as situações todas aqui estavam contra Jó. Perdeu tudo que tinha relacionado a bens, perdeu seus filhos. Eu ouso dizer que eram os bens mais preciosos que ele tinha, eram os filhos, eram os 7 filhos e as 3 filhas, e ele perdeu. E mesmo assim, ele adorou ao Senhor. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Meus irmãos, a gente murmura por pouca coisa. Qualquer coisa que acontece na vida da gente, a gente reclama. Para pensar quantas vezes quantas vezes você já reclamamos aí por coisas banais, coisas simples, fáceis de resolver, e nós reclamamos. Nós afrontamos muitas das vezes até o Senhor. Oh meu Deus, o Senhor me abandonou nessa situação. Mas nós sabemos que não é assim. A diferença, pessoal, a diferença, meus irmãos, está na forma que nós estamos vendo a situação. Nós estamos olhando com os olhos materiais ou nós estamos olhando com os olhos espirituais? Nós estamos olhando como Jó, com os olhos espirituais, ou nós estamos olhando como Pedro, que olhou para a tempestade e começou a afundar? Então pense nisso. Medite nisso. Aonde está o seu olhar? O que você tem olhado? O que eu tenho olhado? Será que aonde eu estou dedicando o meu olhar, será que aonde eu estou direcionando o meu olhar está abençoando a minha vida? Está edificando a minha vida? Está preparando a minha vida para que eu possa ter uma atitude dessa como Jó teve? Ou será que o que eu tenho olhado tem atrapalhado a minha vida cristã, tem me afastado da presença de Deus, tem contaminado a minha mente? Jovem, a gente está vivendo um momento complicado. Muitos jovens estão ociosos porque não estão trabalhando, estão em casa, não estão estudando, não são todas as escolas que estão tendo aula online, algumas escolas não estão tendo aula. Então nós temos muitos jovens que estão ociosos. E o diabo, ele está usando desse tempo ocioso para poder poluir aquilo que você tem olhado, para poder contaminar a sua vida através do seu olhar, através das coisas que você tem assistido da televisão, através das coisas que você tem visto no seu celular. Muito cuidado. Eu falo isso pensando nos jovens, mas isso serve para todos nós. Jovem, adulto, velho, isso serve para todos nós. O que nós estamos olhando? Onde está o nosso olhar? Medite nisso, meu irmão. Pense nisso. Meu desejo é que Deus possa estar abençoando a vida de cada irmão. E caminhando para o final, a gente percebe aqui também que a luta de Jó não parou por aí.
Jó perdeu tudo que tinha. Perdeu bens, perdeu os filhos. Mas mesmo assim o diabo não ficou satisfeito, meus irmãos. O diabo procurou Deus e falou assim: olha, ele está contigo ainda porque você não colocou a mão nele. Ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens, mas ele, fisicamente, ele está bem. O diabo foi, Deus permitiu, Jó foi acometido de chagas. A Bíblia fala que, no versículo aqui que nós vamos ler o versículo primeiro, e aí depois a gente comenta. Capítulo 2, versículo de 7 a 10. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de chagas malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então Jó, tomando um caco de telha para com ele se raspar, assentou-se no meio das cinzas. A sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Respondeu-lhe ele: como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebestes o bem de Deus, e não receberes o mal? Em tudo isso não pecou Jó contra Deus, ou com seus lábios. Então, meus irmãos, a situação de Jó ficou um pouco mais grave. O Jó, além de ter perdido todos os seus bens, de ter perdido os seus filhos, agora ele está com uma doença maligna, da planta do pé até a cabeça. Mais uma vez, irmãos, tentem se imaginar numa situação dessa, em que você tem que pegar um caco de telha para você poder se coçar. Olha que situação que Jó se encontrava. Jó se deitou no meio das cinzas, em atitude de humilhação, em atitude de dizer para Deus: Senhor, eu não sou nada, eu não mereço nada, eu sou um ninguém. Se a gente continuar a ler, a gente vai ver que tem alguns momentos que Jó ele começa a amaldiçoar o próprio nascimento, mas em nenhum momento ele blasfemou contra Deus. Ele se manteve firme. E tudo isso só aconteceu porque Jó era um homem íntegro e reto, temente ao Senhor e se desviava do mal. Então Jó estava preparado espiritualmente para passar por todas essas situações e continuar na presença do Senhor. Medite nisso, meu irmão. Nós realmente não estamos passando por um período fácil. Isso aí nós já falamos aí várias oportunidades. Mas tudo vai depender da forma que você e eu estamos olhando esse período que nós estamos passando. De que forma que nós estamos olhando isso? Com os olhos espirituais ou com os olhos materiais? Com certeza, meu irmão, se eu e você estivermos olhando para esse momento com os olhos materiais, nós estamos fadados ao fracasso. Nós vamos perecer. Nós não temos força para isso, meus irmãos. A gente não tem condição para poder olhar para tudo isso com os olhos humanos. Mas com certeza, se nós estivermos passando por essa situação com os olhos de Deus, nós vamos ter uma atitude semelhante à atitude de Jó. Nós vamos ter uma atitude semelhante à atitude de Davi, quando lutou com o gigante Golias. Nós vamos ter uma atitude igual a de José, quando foi abandonado pelos irmãos, quando foi vendido pelos irmãos, quando foi escravizado, quando foi preso, acusado de uma coisa que ele não tinha feito. Se nós olharmos com os olhos do Senhor, nós vamos ser abençoados. Nós vamos resistir a cada dificuldade que a vida nos trouxer. Irmãos, é a vida. A vida tem dessas coisas, a vida é assim, altos e baixos. Às vezes acontecem coisas boas com a gente, às vezes acontecem coisas ruins. E uma coisa muito interessante, eu não sei se os irmãos já pararam para pensar nisso, às vezes você aprende muito mais quando você passa por uma dificuldade. Você cresce muito mais quando você passa por uma dificuldade do que quando você está numa situação de tranquilidade. Tudo isso
meus irmãos, é plano do Senhor para a sua vida, para a minha vida. Até nesses momentos de tribulação, Deus está cuidando de nós, como Deus cuidou de Jó. Então pense nisso, se mantenha firme. Como eu disse anteriormente, eu não sei o que está acontecendo com a sua vida, eu não sei o que você está sentindo nesse momento, mas de uma coisa eu tenho certeza: confia no Senhor, entrega o seu caminho para Ele, e no mais, tudo Ele vai fazer. Ele jamais vai desamparar você, Ele jamais vai me desamparar, como também Ele não desamparou a vida de Jó. Se a gente continuar aqui, lendo o livro de Jó, nós vamos caminhando lá para o final do livro, e nós vamos ver que por Jó ter se mantido firme em todos esses momentos, sem blasfemar contra Deus, mantendo a sua integridade, mantendo ali o seu compromisso com a palavra de Deus, mantendo-se fiel a Deus, Deus renovou tudo que Jó havia perdido. Deus renovou a mais. Deus deu a Jó mais do que ele tinha antes de tudo que aconteceu. Tanto ligado a bens materiais, quanto também ligado aos filhos. A Bíblia fala, no final aqui do capítulo 42, que os filhos, as filhas de Jó, eram as mais bonitas de toda aquela região. Então, meu irmão, vale a pena servir a Deus. Meu desejo é que Deus possa estar abençoando a sua vida. Como eu disse no início, eu não sou um pregador. A minha ideia era transmitir um pouquinho do conhecimento, um pouquinho do que eu aprendi com essa palavra para os irmãos. Meu desejo é que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês, Deus possa estar abençoando a vida da nossa igreja, que Deus possa estar nos ajudando na liderança, a auxiliar os jovens, os adolescentes, os adultos, a igreja de uma forma em geral. E não deixe de orar pela juventude. Nós temos aí uma batalha muito grande, o jovem ele é bombardeado a todo momento. Então eu tenho certeza que nesse momento de pandemia, os jovens estão sendo muito bombardeados. E nós precisamos muito da oração dos irmãos. Os irmãos nos ajudem em oração, para que a gente possa estar abençoando os nossos jovens, que a gente possa estar cuidando dos nossos jovens e que eles possam continuar na presença do Senhor. Para que quando tudo isso passar, a gente possa se reunir novamente lá na igreja e a gente estar com esses jovens conosco ali, que Deus possa estar cuidando de nós, para que a gente não perca nenhum jovem. Muito pelo contrário, que a gente alcance cada vez mais jovens para serem servos do Senhor, para estarem na presença do Senhor. Tá ok? Gostaria de fazer uma oração, irmãos, para encerrar, e mais uma vez que Deus possa estar abençoando a vida dos irmãos aí. Tá bom? Deixa eu só desligar aqui, porque está fazendo uma barulhada danada que vai atrapalhar a gente na oração. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Neste momento, Pai, pedimos perdão pelas nossas falhas e perdão pelos nossos pecados. E suplicamos, Pai, que o Senhor esteja nos abençoando. Muito obrigado pela palavra que veio em conta ao meu coração. Nesta hora eu te peço que o Senhor esteja abençoando também o coração de cada irmão que está ouvindo essa palavra, Senhor. Que o exemplo da vida de Jó possa fazer diferença, Senhor, na nossa vida. Que nós possamos, Senhor, enxergar as coisas através dos Teus olhos, Senhor, através dos olhos espirituais. Tira de nós, Pai, tudo aquilo que não pertence a Ti, Senhor. Tudo aquilo que tem nos atrapalhado a Te servir, que tem nos atrapalhado a estar diante da Tua presença. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor tenha... o Senhor tira isso de nós, Senhor. O Senhor possa arrancar isso de dentro de nós, porque nós somos pecadores, Senhor. Nós precisamos da Tua misericórdia. E nos ajude, Pai, a enxergar com os Teus olhos, Senhor. Enxergar com a Tua vontade, conforme a Tua palavra, Senhor. Nos ajude, Pai, a estar forte diante dessas tribulações, nos dê força diante dessas dificuldades, e em nome de Jesus, Pai, com certeza vamos ser mais que vencedores. Abençoe a Tua igreja, Senhor, de uma forma geral, os jovens, os adolescentes, as crianças, os adultos, os mais velhos. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoe a todos os membros, Senhor. Abençoe a liderança, abençoe o pastor Gerson, sua esposa, sua família.
Ó Deus Todo-Poderoso, abençoe a cada um de nós. Nós sabemos, Senhor, que precisamos do Senhor e nesta hora colocamos a nossa vida nas tuas mãos. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. E mais uma vez, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Em nome de Jesus é que pedimos e agradecemos. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos. Foi um prazer e até a próxima oportunidade.